Beleza, gente? Hoje eu vou estar trazendo para vocês um vídeo onde eu vou falar sobre a Raid 3D, baseado no anime de mesmo nome, que foi baseado num livro suíço, né, de autor também suíço, Johann Spyri. É um anime muito bom, né? Vou falar um pouquinho do anime aqui rapidinho. É um anime muito bom, né, que conta a história de uma menina de 5 anos que foi forçada, né, a ser criada pelo avô dela, depois que a tia dela resolveu arrumar um emprego, né? Acabou aparecendo uma oportunidade de um emprego bom para ela na cidade, e ela acabou que tendo que deixar a criança nas mãos de outras pessoas, né? Como o pai dela, né, o pai da criança, e a mãe também morreu, né? Aí ela decidiu, né, deixar com o avô dela, que era o único parente dela, né, atualmente, fora ela mesma, né? E aí a Aide passa a ter que viver com o avô dela, que não é muito bem visto na comunidade, né, onde ele vive, devido a alguns problemas, e dizem até que ele é muito isolado, né? Ele vive muito, entre aspas, no mundo dele, né? E tem uma fama de ser um ogro, né? Uma pessoa muito violenta, né? Que dizem que ele matou uma pessoa quando era mais novo, mas isso não é muito dito durante a história. E hoje eu vou focar mais na Raid 3D, na animação em 3D que eles fizeram recentemente. Eu vou falar o que eu achei da animação em si, assim, os pontos fortes, os pontos fracos, o que podia melhorar. Lembrando que eu não assisti a animação inteira, eu não assisti todos os episódios, então eu assisti 4, 5, acho que uns 6 episódios da animação. E eu vou estar falando para vocês nesse vídeo o que eu achei dessa animação em 3D. Eu achei legal, achei bacana eles trazerem uma animação em 3D do anime que eu assisti muito, né? Assisti pra caramba faz uns 2 anos, que aí no YouTube tem o anime completo, né? Tanto em espanhol quanto também em português de Portugal. Eu recomendo vocês que quiserem assistir a versão em espanhol, que tem os episódios completos. A versão em Portugal de português, eles deram uma resumida, aí ficou meio que a história ficou um pouco de corte, né? A história ficou dando pulo em alguns pontos, aí não é muito interessante. Então eu recomendo, se vocês quiserem assistir a versão em espanhol, né? Espanhol. Então, eu curti bastante essa série, né, em 3D, pelo menos até onde eu assisti. É bacana eles trazerem uma série nova desse anime, que já faz uns 40 anos que foi lançado, passou no Brasil aqui em 1980, se não me engano foi no SBT, mas eu não encontrei nenhum registro dessa transmissão pelo SBT, alguma gravação. Só encontrei que um texto aí mencionando que foi transmitido aqui no Brasil em 1980, né? Faltava 6 anos para mim nascer. Então, gente, eu achei legal, achei bacana a animação. Agora falar um pouco da parte técnica da animação em 3D. A animação foi bem feita, foi bem trabalhada. Os personagens são bonitos, né? São personagens bonitos, bem feitos, bem trabalhados. A animação em si é boa, é interessante, iluminação, toda a questão gráfica da animação em 3D tá boa, né? A história, eu ouvi falar aí na internet que a história tá meio fraca, mais fraca, né? A galera diz que tá claramente pior do que a versão do anime. Isso realmente aconteceu. Acho que eles não trabalharam muito bem a história nessa animação. Acho que eles fizeram por simão mesmo. A história é a mesma, gente, do anime, a mesma história, só que alguns pontos diferentes, onde eles aprofundam em alguns pontos a história de alguns personagens. Eu acho que até mesmo para cobrir alguns furos na história do anime. O legal da animação em 3D é que eles pegaram e trabalharam mais, por exemplo, a história do avô da Aide, assim, tem alguns eventos interessantes, o relacionamento dela com o Pedro, né, que a Aide se relaciona bastante com o Pedro, que é o melhor amigo dela no anime, e na animação em 3D também mas ali a Aide interage, os dois, né, a Aide e o Pedro interagem mais com mais gente também no vilarejo, né? Que no caso estou assistindo a versão em espanhol da Raid 3D, e aí é Pueblo, né? Aí tudo em espanhol, o vilarejo vira Pueblo, então então aí fica bem legal a interação deles, né, com o resto da galera, né, dos moradores. Então é bem interessante.
até os personagens que são adultos, eles relacionam bem mais entre si do que no anime. Então ficou legal isso, ficou bacana essa parte aí que eles fizeram, que dá uma melhorada bastante na história e também no ambiente em si da animação. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre os pontos fracos dessa animação, que realmente ficou a desejar. Eu já falei da história, que a história tá mais ruim, então quem for assistir a Raid 3D já vai sabendo que a história tá mais ruim, então eu recomendo você pegar, assistir o anime primeiro, assiste o anime, ou se possível ler o livro, apesar de que eu não sei se tá vendendo aqui no Brasil, não sei como é que compra, mas se você tiver a oportunidade de assistir, de ler o livro, leia o livro primeiro, depois assiste o anime, depois assiste a animação em 3D. Mas se você não tem alcance ao livro, né, não pode estar adquirindo o livro, assiste o anime primeiro, para depois assistir a animação em 3D, porque a animação em 3D está um pouco pior do que o anime. Agora eu vou falar um pouco da qualidade técnica, né, da animação em 3D. Como eu falei para vocês, tá bem interessante, mas eles deixaram a desejar em alguns pontos, que é a animação, por exemplo, do rosto dos personagens, para expressar o sentimento dos personagens. Eles trabalharam muito pouco. Então o que acontece? O personagem tá ali falando, tá num tema, né, tá correndo ali uma animação em que se esboça muito sentimento, né, de tristeza, felicidade, ou susto, ou qualquer tipo de sentimento. Só que a animação no rosto do personagem realmente não demonstra isso. Tipo, se o personagem parece um pau, um pau realmente. Não expressa sentimento, ou muito pouco. Então isso aí é uma parte fraca, eles deveriam ter trabalhado mais, que nem a galera lá que fez aquela animação do Lego, né, Lego 3D, daquele game lá, é perfeito. Eles fazem uma animação tão bem feita assim, do rosto dos personagens em si, em tudo, e os personagens conseguem expressar os sentimentos assim perfeitamente. Então eu acho que nessa animação da Raid 3D o desenvolvedor ali realmente deixou a desejar, o estúdio realmente não trabalhou muito essa parte, eu não sei porquê, porque é questão técnica, então eles deveriam ter trabalhado mais essa parte, mesmo que a história tá mais ruim, isso não importa, porque a animação dos personagens tem que estar muito bem feita para que o personagem ficar carismático, né? Porque os personagens ali não é carismático, nem a Raid, que é a personagem principal do anime, ela é um personagem carismático. Ela parece que é um pouco, apesar de ela ter uma aparência de uma criança de 6, 7 ou talvez até 8 anos, ela tá muito mais madura que isso. Então isso meio que estragou a graça do anime, que no anime é legal você ver ela descobrindo o mundo, as sensações, vendo como é que funciona o ambiente em volta dela, realmente como se fosse uma criança, né? Então ali, né, na animação em 3D, isso estragou bastante. O estúdio realmente deixou a desejar nessa parte. Eu acho que eles fizeram um mau trabalho nessa parte, deveria ter trabalhado mais. Mesmo que a história não ajuda muito, o carisma do personagem é muito importante, seja no game, no cinema, no desenho animado, seja onde for, o personagem tem que ser carismático. Então essa parte é uma parte que ficou ruim, que estragou realmente a animação. Tanto é que às vezes a música que toca de fundo, ela diz mais do sentimento do personagem, do rosto do personagem, do que tudo. Então, se não fosse as músicas de fundo, que é muito boa, muito bem feita, se não fosse as músicas de fundo, o desenho realmente ia pro saco, né? Mas a história em si tá se mantendo, o desenho em si, a animação em 3D tá legal, tá bacana, eu tô curtindo bastante. Mas uma coisa que eu senti já que eu terminar de assistir, eu não vou ter vontade de assistir de novo, realmente não vai acontecer que nem no anime. Não espero também que fique muito bom mais pra frente. Eu tenho curiosidade realmente para ficar comparando, curiosidade em continuar assistindo, mais para ficar comparando o que eles vão inserir de diferente na história, porque como eu falei para vocês, tem variação, né? Alguns personagens têm mais participação nessa animação, enquanto no anime não tem tanta. Então isso aí que tá legal, né? É o que tá legal nessa animação 3D, é ver o que vai ter de diferente na animação. Eles fizeram a mesma história do anime, e eu acho assim, essa vai ser mais a minha opinião. Acho que eles deveriam investir mais numa história nova, seria mais bacana, talvez até em anime mesmo, que 3D infelizmente tem algumas aplicações que não dá muito certo, pode ser estranho, mas até hoje ainda acontece
muito isso, que às vezes a animação em 3D não dá certo em alguma mídia, assim, em alguma obra, né, podemos dizer assim. Isso era muito comum lá nos primeiros games em 3D, que às vezes não dava certo, que nem foi o caso da implementação do Castlevania no mundo 3D, que foi um desastre, né? A galera que é fã do Castlevania lembra disso, né? É um jogo que eles tentaram levar pro 3D, que não deu certo e acabou ficando no 2D mesmo, né? Infelizmente não tem aí uma continuação em 3D boa do Castlevania, bem que eles poderiam trazer aí de volta. Então, gente, esse vídeo foi mais para me trazer para vocês as minhas primeiras impressões. Esse vídeo não é uma análise ainda. Quando eu terminar de assistir, eu vou fazer uma análise com mais informação, com mais conteúdo para vocês. Esse vídeo foi mais as primeiras impressões mesmo dessa animação em 3D. Eu recomendo vocês a estarem assistindo. Vou deixar aí na descrição do vídeo os links para vocês assistirem os episódios. Vou ver se eu acho todos os episódios, que essa animação estreou em março ou maio desse ano, então tá bastante recente ainda. E já tem vários idiomas, tem em português de Portugal, que eu já vi, tem espanhol. E agora dublado eu não sei ainda, mas é capaz de ter, que essa animação é capaz de passar no Cartoon Network logo, ou no Boomerang, um desses canais, se é que já não tá passando, né, que eu não tenho informação. Então, gente, não pesquisei, né, então eu acabei não tendo essa informação. Então, gente, esse vídeo foi mais as minhas primeiras impressões sobre a Raid 3D, uma animação em 3D muito boa, que vale a pena acompanhar, mas infelizmente sofreu em alguns pontos de qualidade, assim, de extrema importância, como a história mais fraca e animação em termos técnico mais pobre, né? Uma coisa mais mal feita, assim, na minha opinião. Mas o estúdio que desenvolveu tá de parabéns por ter trazido esse excelente anime no novo formato, mais arriscado, né? Podemos dizer. Então ficou bacana, ficou legal, mas o anime mais animação em 3D podia ser melhor. Então, gente, no mais isso aí mesmo. Valeu pela força, pelo apoio e até o próximo vídeo. Valeu, falou e tchau.